noite, seja bem-vindo a este especial sobre o Flamengo. A equipa de Jorge Jesus vai jogar a jornada 22 do Brasileirão frente ao São Paulo. E nós, antes disso, e nesta hora, antes do jogo, vai ser transmitido em direto aqui no Canal 11. Vamos fazer a projeção dessa partida entre Flamengo e São Paulo. Comigo, Pedro Sousa, Nuno Presume e também Tiago Fragoso, adepto fervoroso do Flamengo. Vamos já entrevistá-lo. Temos a possibilidade de ver imagens precisamente da equipa do Flamengo a chegar ao Maracanã. Então, o grande palco, o mítico palco brasileiro e palco desta partida de hoje, partida da jornada 22 do Campeonato Brasileiro, frente ao São Paulo. Aqui vemos então a entrada dos jogadores do Flamengo. Já vimos também a entrada de Jorge Jesus, um dos primeiros a sair do autocarro e entrar então nas instalações do Maracanã. Jogadores concentrados. Tiago, o que é que sentiu aqui já a ver os seus jogadores concentradíssimos para esta partida? Ansioso. Esse é um grupo diferente, principalmente após a chegada do Jorge Jesus. Eu sinto esse Flamengo muito concentrado, muito focado, muito sério em busca dos resultados. Existe um mito no Flamengo que o Flamengo tudo é festa, quando começa a ganhar, existe um oba-oba, que é o que a gente diz no Brasil. Só que esse ano está diferente, é isso que está chamando muita atenção dos adeptos. Então a gente percebe um Flamengo muito focado, existem jogadores ali extremamente experientes, que estão segurando os mais jovens, digamos assim, e a perspectiva é muito boa. E já estamos em condições de avançar com o 11 inicial da equipa de Jorge Jesus. Terá, de resto, como é habitual, Diego Alves na baliza, Rodinei, Rodrigo Caio, Pablo Mari e René na defesa. Depois Arão, Pires da Mota e de Arrascaeta no meio-campo. Frente de ataque com Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e também Everton Ribeiro. Temos também agora já na imagem, e continuamos à boleia do Twitter, o 11 do São Paulo. Portanto, este é o 11 inicial da equipa do São Paulo. E já temos então os dois 11 e conseguimos já perceber um pouco daquilo que se poderá passar, pelo menos projetar. E a verdade é uma, Pedro Sousa, há dois trunfos de Jorge Jesus, Gabriel Barbosa e de Arrascaeta. Estamos a falar de Gabriel Barbosa, melhor marcador, com 18 golos, e de Arrascaeta, que não só é o terceiro melhor marcador, como também é aquele que tem mais assistências. Portanto, há aqui certamente dois focos de preocupação para o São Paulo. São só dois, são os quatro da frente. O Bruno Henrique é muito forte. Eu creio que tudo somado é o jogador que mais me agrada do Flamengo. Ele agora não foi chamado ao secreto, foi Gabriel Barbosa, mas acho que é um jogador impressionante. Falhou na Europa. Muito cedo também como Gabriel. Gabriel acho que dá muito tempo de voltar, mas o Bruno já é difícil que volte. Falhou no campeonato alemão. Os quatro são todos muito bons. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, de Arrascaeta e Gabriel. De tal forma... Daqueles que são sustentados até pelos números, neste caso, da conversa de que tivemos com Jorge Jesus, a última no Rio, foi que ele podia, com estes quatro, jogar sem que o adversário soubesse como é que ele mudava. Ele até se dava ao luxo, dizia, de começar, por exemplo, com Everton na direita, Bruno na esquerda, de Arrascaeta ao meio, e a páginas tantas passar a jogar em 4-4-2 com Bruno Henrique junto a Gabriel. É estas mutações que acontecem no Flamengo que são imprevisíveis. E depois, as poupanças são porque a meio da semana há o jogo. Pergunta ali se não é o mais importante da vida deles. Já lá vamos, à Copa Libertadores. Sim, e são portanto, 38 anos, não é? E portanto ele tem que poupar os dois laterais, Rafinha e também Filipe Luís. Jogam os laterais que estavam a jogar antes da sua chegada, com Abel Braga. Rodinei à direita, René à esquerda. Joga Pires da Mota, porque também já saiu Coelhar, que foi para a Arábia Saudita, e portanto joga Pires da Mota em vez de Gerson. Eu creio que nas laterais não se vai notar muito, apesar de tudo, a substituição agora de Gerson. Gerson é superlativo no meio-campo, é um jogador que lá está, que evoluiu muito na Europa, que jogou muito na Fiorentina na época passada, que foi um grande investimento do Flamengo e que hoje vamos ver, e que o Jorge Jesus está aos poucos a transformar como um 8. Ele saiu do Fluminense quase como um ala. E estamos a falar aqui de um jogador de grandíssima qualidade, sendo que depois do Bruno Henrique, e termino, o jogador que mais me agrada é o William Arão, que era um mal amado da torcida do Flamengo.
e que hoje eu acho graça que vejo muitas coisas de blogs do Flamengo que dizem eu nunca disse mal de Arão. E era o jogador mais vaiado e xingado, como eles dizem. Tiago, era desses? Sim. Sim. Era fácil, não é? De fato, o Arão, podemos dizer que tem o dedo, a mão, tem tudo do Jorge Jesus. Porque, embora ele sempre, né, tivesse essa qualidade, que de fato ele tem, mas ele sempre demonstrou ser muito... No Brasil a gente diz que ele é desligado do jogo. Às vezes ele perde o timing enfim, da jogada, ou ele não marca como deveria marcar. Só que com o Jorge Jesus, ele pegou uma intensidade de jogo espetacular, mudou de fato da água para o vinho, e podemos dizer, o Jorge Jesus pode dizer que o William Arão é o case de sucesso dele no Flamengo, sem Tiago, dúvidas. nós estamos a falar aqui de números que certamente para vocês são importantes. Estamos a falar de 10 vitórias consecutivas do Flamengo, não só para o campeonato, mas também para a Libertadores, mas pelo menos 8 consecutivos para o campeonato. Certamente motivo de satisfação para quem torce pela equipa de Jorge Jesus. Sem dúvida. O Flamengo, na verdade, ele tem essa necessidade das vitórias pelo tamanho, pela pressão da torcida, pela sua história, pelos excelentes times que já teve anteriormente. E vinha muitos anos de reconstrução e a torcida com muita paciência, mas essa paciência já estava acabando. E coincidiu esse ano com mais investimento. Toda a reestruturação deu a possibilidade desse investimento. O Flamengo, de fato, está investindo muito, está bem estruturado para poder fazer essas contratações e tudo mais. Mas importante para vocês são os resultados. Sim, e com isso vieram os resultados que não estavam vindo antes do Jorge Jesus. Por isso que o dedo do treinador é essencial. Com Abel Braga, o Flamengo simplesmente não andava. O De Arrascaeta, que hoje, para mim, é o melhor do time, ele era reserva do Abel e o Abel simplesmente não colocava para jogar. Estamos a falar de um jogador que já leva 10 golos e 8 assistências, portanto, números significativos. Tiago, eu acho que nós já estamos em condições de podermos ir até àquela que é a sua casa, não é? Podemos dizer assim à vontade, sem problema. Portanto, temos condições de ir neste momento em direto até à Embaixada do Flamengo em Portugal. É lá que está o Filipe Lopes Gonçalves. Muito boa noite, Filipe. Já há muita gente por aí à espera desse Flamengo-São Paulo? Boa noite, Maria Inês. Já se faz a festa por aqui, onde há brasileiros, já se sabe, há festa, há música aqui, não é a exceção. Já se festejou aqui quando o Tiago apareceu na televisão, porque toda a gente o conhece e porque o Canal 11 já está sintonizado aqui também no exterior deste bar, nas docas, onde os adeptos do Flamengo se têm juntado para assistir aos jogos. São muitos já, mas irão chegar mais perto da hora do jogo. Eu vou falar aqui com o Filipe, que está em Portugal há 10 anos. Filipe, tem sido aqui uma grande festa com esta época do Flamengo e, sobretudo, com estes resultados desde a chegada do Jorge Jesus. Como é que se tem vivido os jogos do Flamengo? Jorge Jesus chegou lá, é um espetáculo. Conseguiu conquistar os jogadores todos, conseguiu unir a equipa, vender uma ideia de jogo que no futebol brasileiro não é comum. Dizia-me há pouco que já estiveram aqui 400 pessoas, por exemplo, para assistir a um jogo, e costuma haver aqui um adepto muito especial, que é o Júlio César, ex-guarda-redes do Benfica, também costuma vir aqui ver os jogos do Flamengo, onde ele começou a jogar. É verdade, Júlio César é quase como um padrinho nosso, está sempre aqui conosco. O nosso recorde foi no Flamengo e Santos, 400 pessoas, que era um jogo entre o primeiro colocado e o segundo, e acabamos o primeiro turno na liderança por causa desse jogo. A nossa expectativa é, na final da Libertadores, ter mais de 1000 pessoas aqui. Muito bem, vamos falar com outro adepto do Flamengo. Como é que está a viver esta época do Flamengo e como é que vê o trabalho de Jorge Jesus? Então, o Flamengo está numa fase incrível, assim. Eu sou um pouco mais velho que a galera, tá, a maioria aqui. Eu vivi a fase do Zico e tal. E como aquela fase, eu posso te garantir que há muitos anos que eu não vejo o Flamengo assim. Então, assim, nós estamos com uma empolgação enorme, acreditando que dessa vez vamos ganhar tudo. É o nosso pensamento. Enfim, agora com o Jorge Jesus, que é um técnico que não tem nem o que dizer, assim, eu já acompanhava aqui, eu já estou aqui há 5 anos, eu acompanhava o Jorge Jesus tanto no Benfica quanto no Sport, tanto que ele ganhou aqui. Quando ele foi para o Brasil, eu falei, cara, ele vai revolucionar o futebol brasileiro. Acreditou sempre que ia resultar no Brasil, Jorge? Desde o início. Assim, um pouco difícil, talvez, a adaptação dele no Brasil, porque o Brasil é um
vulcão, né? Então o Brasil você pode ir do céu ao inferno rápido. Mas eu acho que a torcida abraçou e ele continuou ganhando, começou ganhando e agora é só alegria. Ok, muito obrigado. Nós vamos aqui juntar-nos à música, chegar aqui onde há samba, como há sempre, onde há brasileiros, e já se entoam cânticos de apoio ao Flamengo. Vai ser uma constante, Maria Inês, durante esta noite. Vamos aqui acompanhando a festa, também a chegada de mais adeptos do Flamengo, que têm grande expectativa em mais uma vitória da sua equipa. Será a 9ª consecutiva, e é assim que se vai fazendo a festa aqui nas docas, onde os brasileiros hoje, os adeptos do Flamengo, vão assistir de forma muito atenta à transmissão do Canal 11 do Flamengo. Que belo ambiente, Filipe Lopes Gonçalves, em direto das docas em Lisboa. Tiago, acho que já ficaram satisfeitos de o ver na televisão, Sim, sim. mas agora querem, para além da festa, ganhar. Claro, esse jogo é importantíssimo porque, além do São Paulo ainda ser um concorrente direto ao título, embora São Paulo ainda esteja engatinhando, digamos assim, eu particularmente acredito que não vai chegar, embora tenha time para isso. Eu acho que o Fernando Diniz vai ter muito trabalho e eu penso que o trabalho do Fernando Diniz é para 2020, não para agora. Então, ganhar esse jogo é fundamental porque amanhã o Palmeiras joga com o Inter em Porto Alegre. Pode ganhar? Pode, óbvio, mas um empate ou uma vitória do Inter, o Flamengo já abre aí 5 ou 6 pontos e que hoje é importantíssimo, porque o Palmeiras não vai deixar o Flamengo disparar. Sim, porque o Palmeiras não tem outra competição. Não tem. E o tem Flamengo tem. muito bom. Não? Tem outra competição e, Nuno, também já estão os adeptos do Flamengo, o Tiago deve poder confirmar isso, estão de olhos postos neste jogo, mas não conseguem já esquecer a história do que aí vem, porque de facto 35 anos depois o Flamengo está nas meias finais da Libertadores e portanto já não conseguem os adeptos desligar-se desse jogo que vem aí depois deste do São Paulo. Sim, e é fundamental que primeiro o Flamengo vença hoje, até por questões motivacionais para o jogo de quarta-feira com o Grêmio. São muitos anos sem chegar a uma final da Libertadores, jogo que ganhou em 81. A única. Portanto, a única. Há um dado curioso aqui, vale o que vale, mas é um momento de reflexão até para o próprio futebol brasileiro. O Brasil tem metade da América do Sul, não estou enganado, quase. E nós olhamos para os vencedores da Libertadores, Independientes com 7, Boca com 6, ou seja, há 4 clubes argentinos à frente. Isto é um momento de reflexão também num país que tem 44 milhões de habitantes, contrastando com os 200 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes que o Brasil tem. O jogo com o Grêmio assume uma importância extraordinária, não só para o Flamengo, mas sobretudo para o Flamengo, mas também pela ideia de jogo que Jorge Jesus traz, e nós falávamos em off, que traz ao futebol brasileiro. E eu penso que é por aí que se deve pegar, e é o tal momento de reflexão para os treinadores brasileiros, para poderem também eles, na minha modesta opinião, darem o pulo relativamente àquilo que é a componente tática, estratégica, física e mental, tudo numa só. E não continuarem com esse lado que me parece ser um pouco conservador, e se eu estiver errado, o Tiago poderá ajudar-me, que é um lado um pouco conservador até na perspectiva do treino, e que condiciona muito o jogador brasileiro. Tu repara, o Brasil é futebol, respira futebol, é só futebol. Então, se é só futebol, porquê é que na América do Sul o Brasil não vence sistematicamente a Libertadores? Nos últimos 5 anos, somente ganhou uma. Foi o Grêmio há 2 épocas. Nos últimos 5 anos. Ou seja, precisa dar um sinal claro de evolução. E ter Sampaoli e Jorge Jesus, naquele contexto, a jogar como estão a jogar, e o Santos não tem a equipa definitivamente, não tem as individualidades do Flamengo. Eu não sei como é que vai acabar a época para o Flamengo, porque aqui é uma incógnita enorme, até com esta história agora dos jogadores irem para a seleção, esta data FIFA, com o Brasil aparece-me também a ter que dar um passo relativamente àquilo que é a paragem do campeonato, a quando de uma data FIFA, porque isto não vai promover a verdade da competição. De forma alguma isto promove a verdade da competição. O Brasil, o Flamengo de Jorge Jesus vê-se privado do Gabigol, vê-se privado do Rodrigo Caio, vê-se privado do Arrascaeta, por acaso já até sei do que...
Mas o miúdo Reinier pode jogar a jornada 24 e 25, depois então irá disputar o Mundial. A CBF acabou por autorizar, por liberar, como se diz. O Grêmio também cede 2 jogadores para a seleção. Mas esta questão de... Repare, mas o Grêmio não está na luta pelo título. É que esta equidade, Pedro, não é igualdade, não significa igualdade. Não é? E pode mexer com essas contas e desvirtuar aquilo que tem vindo a acontecer até... Ainda por cima vão jogar em Singapura, atravessam o mundo contra 2 seleções africanas. Pode vir a desvirtuar este percurso que tem sido feito até agora. Pedro, estamos a falar de um Flamengo com 47 golos marcados, 20 sofridos. Isto diz-nos muito da forma como joga Jorge Jesus e um pouco daquilo que há pouco também nos dizia o Tiago, de uma forma diferente de ver o jogo e de pôr os jogadores a jogar relativamente àquilo a que os brasileiros estavam habituados. Com toda a sinceridade, já entrei em centenas de estádios por este mundo fora e nunca vi aquilo que vi no Maracanã. Para se ter uma ideia, ninguém estava sentado. Ninguém estava sentado. É que não era possível estar sentado. E, portanto, é mesmo aquele ambiente infernal de que se fala, é um ambiente Pedro, para os adversários. Não vi uma claque. Vi 60 e tal mil espectadores que eram uma claque, a cantarem do princípio ao fim. Deixa-me só dar também esta informação. Portanto, nós estamos a ver a entrada dos jogadores do Flamengo para o aquecimento num Maracanã já bastante composto e, portanto, ali também já a ver-se, Pedro, a 30 minutos do início desta partida, já a energia dos adeptos para esta equipa do Flamengo. E por isso é quando o Flamengo vai fora, quando joga em Fortaleza, é incrível, ou em Brasília, como já jogou 2 vezes este ano, joga em casa. E esse é um ponto a favor que o Flamengo terá, não a meio da semana em Porto Alegre, porque aí não vão ser muitos. Saudades do Maracanã, Tiago? Sim, eu vou lá em outubro e já tem 2 jogos que já estão agendados para eu ir, que é Flamengo, Atlético Mineiro e Fla-Flu. Muito bem, portanto já vai lá matar saudades. Tiago, falávamos há pouco daquilo que tem feito Jorge Jesus. O Pedro explicou aqui também o que é importante perceber desse contexto, de como foi a adaptação de Jorge Jesus. Foi literalmente a ideia de que primeiro se estranha, mas que depois se entranha naquilo que é a forma de ver dos adeptos do Flamengo. Sim, na verdade, a gente costuma dizer que o ano do Flamengo começou quando Jesus chegou. Antes parecia que o treinador antigo, os preparadores físicos, eles não ou utilizavam métodos retrógrados ou que já não são mais, não funcionam hoje. E quando chegou, né, o Jesus chegou, trouxe o método europeu, mais profissionalismo, diferentes métodos de preparação física também. E sim, o grupo sentiu, tanto que vieram as lesões, não só musculares, mas também o Flamengo teve azar que teve lesões também de fraturas e por pancadas do Diego, por exemplo. Tiago, nesse momento os adeptos do Flamengo desconfiaram daquilo que podia ser o resultado da gestão de Jorge Jesus? Sim, não vou mentir. No início, sim. No início houve uma desconfiança até pela chegada. Os adeptos daqui, alguns ficaram um pouco com medo, desconfiados. Os do Brasil, muitos perguntavam para a gente da embaixada como é o Jorge Jesus. E a gente, óbvio que a gente não sabe tudo, mas o que a gente sabia, a gente tentava explicar a eles. E o Brasil, os torcedores de lá, eles não tinham referência alguma. Então, eles não sabiam o que esperar do Jorge Jesus. A gente sabia e ainda bem que nós erramos. Então, sim, importa aqui, desculpa, Tiago, o Flamengo é campeão carioca. Sim. Este ano, em 2019, com o Abel Braga, foi campeão carioca. A jogar pouco, é verdade, mas foi campeão carioca. Mas a questão é que o carioca hoje, a disparidade entre o Flamengo e os outros 3, principalmente financeira... E não era tão significativo como aquilo que vos podia dizer para o Brasileirão, não é? Não. Tanto que começou o Brasileirão e a própria Libertadores, o time quase não se apurou, como vocês dizem, para os oitavos, com um grupo muito fácil da Libertadores. E o Flamengo quase por um gol. Ele empatou em 0-0. Se o Peñarol fizesse um gol, o Flamengo estava fora. Investido milhões e milhões de reais. Sim, foi complicado. Foi um susto que já passou para vocês. Já passei várias vezes. Tiago, mas também dizia há bocado uma coisa importante, que é aquilo que veio o Jorge Jesus mudar relativamente à mentalidade do Brasileirão e de aquilo que agora obriga os outros treinadores a fazerem para dar resposta a este sucesso. Exatamente. Como eu havia dito, o Jesus trouxe uma mentalidade ofensiva, uma mentalidade que é totalmente... que o torcedor do Flamengo ama. E o brasileiro, no geral, ama, que é a ofensividade, são de muitos gols, os números do Flamengo mostram isso.
Então ele conseguiu trazer as vitórias, as classificações até a semifinal da Libertadores, essas 8 vitórias seguidas no Brasileirão e um momento sensacional. Então, óbvio que nós já estaríamos felizes com as 8 vitórias e a semi, mas com o futebol que o Flamengo está jogando, está sensacional. Eu nunca vi o Flamengo jogar tão bem. Mesmo em 2009, que o Flamengo foi campeão brasileiro, eu tenho 37 anos. Quando eu nasci, o Flamengo tinha acabado de ser campeão mundial e campeão da Libertadores. Eu nunca vi, eu já vi o Flamengo ser campeão brasileiro em 92, 87, que era um timaço, era a seleção brasileira de 94, campeão do mundo, praticamente era do Flamengo, e 87. Na memória do adepto está a equipa de Zico, não é? E Zico, Sim. Esse aqui é o... A de 87 tinha o Zico, tinha o próprio Renato Gaúcho, tinha o Zinho, tinha o Aldair, tinha o Leandro. Era uma seleção. O Leandro era fantástico. O Moser, que depois veio aqui para o Benfica. Então, eu nunca tinha visto um Flamengo jogar tão bem e com tanta fome de vitórias, fome de gols. Isso enche de orgulho. Vamos olhar também novamente para este jogo de hoje que nós vamos transmitir. Pedro, vais narrar este jogo. Não vais estar no Maracanã, certamente com muita pena tua. Pena. Mas, de qualquer das maneiras, que jogo em termos de estratégia, com as peças que já conhecemos, porque já vimos o 11 de Jorge Jesus com algumas mexidas, que Flamengo será este concretamente frente ao São Paulo? Há uma coisa que ele já percebeu, que não pode jogar domingo e quarta, sempre, porque ele jogou ao meio da semana com Rafinha e Filipe Luís. Eu estava convencido que não ia jogar Rodinei à direita, mas sim aquele miúdo que ele lançou no outro dia, a lateral direito, que jogou em São Paulo. Um miúdo com 20 anos. O banco do Flamengo hoje é muito forte, porque tem Gerson, porque tem Filipe Luís, tem Renier. Atenção a Renier. Eu acho que vai ser o futuro grande craque do futebol brasileiro. Creio que não acabará a época, ou melhor, esta será a última época dele no Brasil, sem nunca ter jogado a sério, porque ele fez um jogo. E eu creio que ele... marcou, eu creio que, e assistiu. Eu creio que ele vai jogar num grande da Europa na próxima temporada. Agora, o Nuno tocou aqui num ponto importante. Sem Gerson e sendo o substituto de Pires da Mota, Pires é mais aquilo que no Brasil se chama o cabeça da área. O volante. Sim, o volante defensivo, e Arão vai jogar um bocadinho mais à frente. Arão era o tal mal amado, porquê? Porque Arão até jogava a 10, Arão não tem características para isso. É preciso perceber o jogador. E se há jogador que eu acho que encaixava na perfeição no futebol europeu, pela sua capacidade física, pela entrega, pela forma como joga, esse jogador é o William Arão. Mérito Jorge Jesus, é verdade, mas ele tinha lá, isto estava lá, quer dizer, não estava, era exponenciado potenciado desta forma. E depois há um jogador que eu posso gostar mais do Bruno Henrique, o Tiago pode gostar mais do Arrascaeta, não é? Mas há um jogador que tem 18 golos. E que vai bater todos os recordes. Ele vai bater todos os recordes do Flamengo numa temporada desportiva. A temporada deles é de janeiro a dezembro. Portanto, ele vai bater, vai ficar com o seu nome na história e vai obrigar o Flamengo a pagar 15 milhões. O Flamengo vai pagar ao Inter 15 milhões. Eu acho que já aumentou. Eu acho que está 18. O Inter quer mais, não é? Eu acho que está 18. Certamente preferirá tirar partido Mas vai pagar, deste momento. porque repara, a Arrascaeta custou 13 milhões e meio de euros. Não foi uma transferência interna. Um jogador fantástico, que era do Cruzeiro. O próprio Bruno Henrique, que saiu, creio, do Santos, por mais de 5 milhões de euros. Portanto, esta equipa, a grande contratação barata pelo impacto que teve na equipa foi Pablo Mari. Porque custou 1 milhão de euros ou qualquer coisa parecida, que veio do City, que estava emprestado ao Deportivo da Corunha. Esse sim foi um jogador que, não sendo um jogador top, foi um jogador que veio equilibrar o setor defensivo ao ponto de eu ter visto... É a medida do Jorge Jesus, sim, Pedro. é à medida dele. É a medida. Porque é grande, é canhoto. Já fez 2 golos. Já fez 2 golos, jogadas de laboratório. E há mais, ele voltou, Caio voltou a ser aquilo que era. Caio agora foi chamado à seleção brasileira, voltou a jogar ao nível que já o tinha levado uma vez à seleção brasileira. E, portanto... E Rodrigo Caio, que conhece bem o Só São uma Paulo. nota. Sim, do outro lado, de São Paulo. Do outro lado vai estar uma grande equipa. Também não sei se não será uma grande ajuda para perceber o São Paulo. E eu creio que vai ser o jogo mais difícil do último mês, desde o jogo com o Palmeiras, em que o Flamengo, é verdade, passou por cima do Palmeiras, não deu qualquer hipótese, mas este jogo hoje vai ser muito, muito difícil. Eu acho que vai ser um grandíssimo jogo de futebol.
E neste momento vemos imagens do Maracanã para que o Tiago possa matar saudades também à distância. São imagens em direto do palco do jogo desta noite que o 11 vai transmitir em direto a partir das 23 horas com a narração do Pedro Sousa e os comentários do Nuno Presume. Portanto, para acompanhar ao detalhe aqui no Canal 11. Ainda sobre o 11... precisamente, mas neste caso o de Jorge Jesus. Tiago, não pareceu-me primeiro surpreendido. Sim. E depois assim um bocado hesitante relativamente a este 11 de Jorge Jesus. É óbvio que tem um motivo para essas alterações. Acredito eu que por questões físicas, claro. A gestão física, principalmente focada no jogo de quarta-feira, que de fato é o jogo mais importante de muitos anos. Se você tivesse que escolher entre ser campeão brasileiro ou da Libertadores? Libertadores, sem dúvida. É incrível. Sem dúvida. Todos? Sem dúvida. Todos os adeptos do Flamengo. Nós queremos muito brasileiro, mas como está muito perto da Libertadores, já faz muito tempo que a gente não ganha, claro. É a Libertadores. 100% vai dizer a Libertadores. As duas de preferência. Sim, e há como? Por que não? Há um dado interessante, deixa-me só acrescentar, Inês. Deste 11 que hoje joga, comparativamente com o 11 que jogou na primeira volta com o São Paulo, estão na equipa Rodinei e Pires da Mota. Não há outro jogador que tenha jogado com o São Paulo na primeira volta. E, aliás, se jogasse o 11 base... Porque eu creio que o jogo foi antes de uma partida decisiva da fase de grupos da Libertadores. E na altura o Abel Braga... Essa é outra das coisas que eu não percebo nos treinadores brasileiros. Rotação sim, num mês com 10 jogos, mas uma coisa é, tira 11, mete 11. Isso não tem cabimento. Sim. Muito bem, portanto, estamos já a pouco tempo desse jogo da jornada 22 do Brasileirão e estamos então a fazer essa projeção desse jogo que vai poder ver aqui no Canal 11. E, Tiago, portanto, já vimos há bocado a loucura que é a Embaixada do Flamengo em Portugal. Isto é sempre assim, portanto, estamos a falar, ainda no outro dia vimos relativamente a um outro jogo do Flamengo, 400 Flamengo pessoas. Santos, 400 Aquilo pessoas. ali, sim. A festa é da pesada. É muito boa, é muito tranquila, não há qualquer problema. Nós temos a nossa bateria, que é a charanga imperial, que a gente diz. Já vimos ali há bocado. Que está sempre dando o ritmo e não deixa o pessoal parar de cantar. Na verdade, a nossa ideia era transformar a nossa embaixada aqui como um mini Maracanã. E o que a gente mais escuta é que lá, o ambiente, eles se sentem. Óbvio que não como igual no Maracanã, mas lembra muito. E eu sinto isso, eu sinto muito menos falta do Maracanã, de tudo que envolve aquele ambiente do Flamengo, porque nós temos essa embaixada aqui. Ajuda muito. O apuramento para as meias-finais da Libertadores, viu lá, na embaixada? Sim, como é que foi? Todos os jogos. Foi sensacional. Eu não sei nem como acredito. Sim, tivemos fogos de artifício. Eu não sei nem como eu sobrevivi, mas as minhas finais prometem. Já fiz meu check-up, meu coração está ok. E tenho um filho pequeno agora, não posso deixar ele aqui sem um pai. Não pode vacilar, não. Tiago, e vamos voltar precisamente então à Embaixada do Flamengo em Portugal. Nas docas é lá que está o Filipe Lopes Gonçalves. Filipe, se há pouco a festa já ia rija, agora que se aproxima o apito inicial no Maracanã, imagino que esteja ainda melhor. Agora com muito mais gente, Maria Inês, como se vai perceber pelas imagens do João Pego, e se estiveres a estranhar não se ouvir música nesta altura, há uma explicação. Fui eu que tive que pedir por momentos para pararem um bocadinho de tocar, porque a festa continua sempre com música a acompanhar, sempre com cânticos de apoio ao Flamengo, mas assim temos a possibilidade de falar com alguns dos músicos que aqui estão. Boa noite. Que expectativa para o jogo de hoje? O Flamengo está num grande momento. A expectativa é sempre a mesma. Flamengo 100%, vamos ganhar 2-3-0 com certeza, com tranquilidade. O que é que lhe pareceu o trabalho de Jorge Jesus até agora? Jorge Jesus vai virar o ídolo. Muito obrigado. Vamos passar para uma adepta do Flamengo, muito satisfeita com o momento do Flamengo, imagino, nesta altura. Com certeza, não esperava por isso, né? Mas Jorge Jesus chegou para conquistar o Brasil e o nosso Rio de Janeiro já ama o nosso mister. É o título de campeão, vai voltar este ano? Vai voltar, estamos confiantes. E há música sempre a noite toda? Enquanto há jogos do Flamengo. Com certeza, a Charanga Imperial comanda essa festa aqui em Portugal, em Lisboa, é tudo do Flamengo. Muito bem, vamos ouvir outro adepto. Que expectativa tem para este jogo? É um jogo difícil com o São Paulo, mas o Flamengo está num momento muito forte. A expectativa é sempre a melhor possível. Agora com o Mister, então, a gente sempre vai
Esperando menos de 3, a gente nem comemora. Sempre acreditou em Jorge Jesus ou foi com os resultados que foi acreditando mais? Sim, cada vez mais a expectativa aumentando, o público vai chegando, vai dando esse suporte todo. É uma coisa bem diferente, ele já bateu um recorde que era nosso, já tem 8 vitórias seguidas, até então o recorde era de 6. Isso não era Zico, anos 80, então assim, é um diferencial. A torcida abraçou ele abraçou a torcida e agora é tudo nosso. Muito obrigado. Vamos aqui ao outro músico. Boa noite. Os brasileiros sabemos que acreditam muito em Jesus, mas já acreditava neste Jesus? Nesse Jesus, ele está surpreendendo a gente. Graças a Deus, de uma forma muito boa, né? E agora com esse técnico que tem agradado toda a torcida, a gente está confiante de que a gente vai conseguir. Obrigado. Vai ser campeonato e Libertadores este ano? É a ideia. A gente está confiante que a gente vai conseguir tudo isso. Como é que está a jogar o Flamengo nesta altura? Não percebi? Como é que está a jogar o Flamengo nesta altura? Está a jogar... O Flamengo está jogando, pelo menos a minha geração nunca tinha visto o Flamengo jogar dessa forma. A gente conseguindo ver um pouco do Flamengo que as pessoas antigas sempre disseram que viam o Flamengo jogar. Bom, vamos pedir-vos uma música que vocês têm cantado muito, que é a música para o Mister Jorge Jesus. Vamos a isso? Vamos terminar assim, Maria Inês, com a música dedicada ao Mister e que os adeptos do Flamengo tanto têm cantado nas bancadas do estádio com os resultados positivos do Flamengo. Vamos lá. Já se afinam as vozes nas docas de Lisboa, onde estavam o Filipe Lopes Gonçalves e o João Pego para nos darem conta do ambiente que se vai vivendo e que ambiente na Embaixada do Flamengo em Portugal. Tiago, e já ali com as vozes a serem afinadas, eu por acaso gostava de o pôr a cantar aqui, não quer cantar? Não. Estou a brincar. Eu sei cantar todas, claro, mas depois vai para lá. Quando sair daqui vai para lá. Sim, vou direto. Diretíssimo, já tem aí cascola e tudo. Já estou preparado. Pronto, já está preparadíssimo para seguir para lá. Nuno, nós cá ficaremos, ficamos por cá a ver o que é que vai acontecer. O Pedro Sousa já deixou aqui esta mesa, mas vai já para a sua companhia dentro de momentos na narração desse Flamengo-São Paulo. Mas são imagens impressionantes deste Maracanã que vemos agora, da torcida do Flamengo que vemos agora no ecrã deste Canal 11, onde vai poder ver então esse jogo Flamengo-São Paulo em direto daqui a pouco. Nuno. O Pedro teve a oportunidade que eu até hoje não tive, mas que obrigatoriamente vou ter que a cumprir, que é estar no Maracanã a ver um jogo do Flamengo, porque acho que é uma coisa extraordinária. Mas aquele gol do Gabigol com o Santos é reflexo de toda a confiança que ele neste momento tem em cada uma das suas ações. Eu vejo uma agressividade tamanha com bola, mas também a vejo sem bola. Obviamente ele não será o Bruno Henrique, nem nunca terá a amplitude passada que tem o Bruno Henrique, que quando acelera é fogo mesmo, passa por toda a gente, não dá hipótese. Mas que é um jogador que tem uns índices técnicos elevadíssimos e que marca a diferença por isso também, eu não tenho dúvida alguma. E depois tem uma vantagem, tem quem coloque bola como ninguém. Eu acho que o Arrascaeta, podem-me dizer que o jogador A, o jogador B, o jogador C... Agora, tens um jogador que é o segundo melhor marcador da equipa e ainda é o rei das assistências. E é o terceiro melhor do Brasileirão. E é o terceiro melhor do Brasileirão. Portanto, estamos a falar São números que dizem tudo. De um sobredotado para aquele campeonato. Não tenhas dúvidas, é um sobredotado. Ele procura... Eu tenho que falar do Arrascaeta porque a quantidade de golos feitos ao segundo poste, ao segundo pau, com os cruzamentos, ou seja, do Rafinha ou de outro qualquer jogador, ele aparece ali com uma facilidade e quando percebe que não ganha ao segundo poste, ele foge para a zona de penalti, a bola entra naquela zona e ele encosta com uma facilidade enorme. Portanto, tudo se conjuga, isto para chegar à conclusão e para te dizer que tudo se conjuga para que o Gabigol possa continuar a fazer uma época extraordinária, porque continua com toda a certeza a ter quem o alimente, para que ele continue a produzir golos como está a produzir até o momento. É muito, 18 golos em 17 jogos é muito. O Brasileirão habitualmente tem registros não muito superiores, ou seja, não há muita gente a fazer muitos golos e este registro parece muito interessante. Nuno, vou-te libertar para tu ires fazer os comentários a este jogo. Tiago, vou libertá-lo para ir até à Embaixada do Flamengo, puxar então pelo seu Flamengo e agradecer também a sua presença aqui no Canal 11. Poder mostrar o Flamengo para os portugueses, o quanto Jesus está impactando na nossa realidade e para os portugueses aqui, os rubro-negros que estão aqui em Portugal, saberem que tem agora o Canal 11
11, que tem a nossa embaixada, que eles vão estar em casa. Muito bem, muito obrigada, Tiago, pela sua presença e bom jogo para o seu Flamengo. É um jogo que pode seguir já no Canal 11. Flamengo-São Paulo vai jogar então o líder do Brasileirão, o Flamengo de Jorge Jesus, líder isolado do Campeonato Brasileiro, vai jogar a partir de agora aqui no Canal 11. Pedro Sousa, é contigo.